Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Guaratinguetá, nessa última sessão de Câmara do ano. Nós estamos falando com os vereadores aqui e vamos também falar com a professora Sueli. Tem alguns professores que estão aqui na Câmara Municipal, mas a professora Sueli ela vai falar em nome dos professores da rede, dos que estão aqui, dos que não estão, né? Sobre a questão do bônus, né? O pagamento do bônus do Fundeb, né? Que nós sabemos que todos os municípios, ou se não a maioria dos municípios, vão fazer o pagamento desse bônus agora no final do ano. E Guaratinguetá me parece que é a única cidade que está na contramão disso tudo aí, não pagando bônus para os professores. A minha pergunta, Sueli, para você é a seguinte: você, como professora, mais de 20 anos de rede, né? E as demais professoras e professores também, como é que vocês se sentem com uma notícia dessa? Então, Zé, obrigada pela acolhida, né, aos professores. O sindicato ele vem representando continuamente, né, os professores nesses últimos anos, né, desde que você assumiu aí o mandato, no seu segundo mandato já. Então, os professores têm sentido muita segurança com o nosso trabalho, né, com a nossa representatividade. E o que a gente vem ouvindo nos últimos meses se resume em uma só palavra: desvalorização. Porque nesses 2 anos de pandemia, como todos sabem, o professor se reinventou, né? Ele assumiu uma situação nova do dia para a noite, em que ele teve que começar a trabalhar de forma remota com seus alunos, e isso implicou o uso de internet pessoal, o uso dos celulares pessoais, o uso de notebook, um espaço dentro da sua casa para que ele mantivesse contato com os alunos, e tudo isso custeado pelos professores. Não houve nenhum aporte da Secretaria da Educação no sentido de auxiliar os professores na compra de materiais tecnológicos, na compra de dados para que o professor usasse na internet, né? Então, por muitas vezes, folha de sulfite, tinta, tudo saiu do bolso do professor. E, paralelo a isso, nesses 2 anos também, como foi a maioria remota, né, os alunos não estavam presentes na escola, nós sabemos que não houve nenhum curso de capacitação para os professores, não houveram os gastos normais de um ano presencial na escola, ou seja, gastos com manutenção da escola, como papel higiênico, merenda, o próprio material escolar. E, paralelo a isso, os professores também não passaram por nenhum curso de capacitação, porque não podia ser presencial, não tiveram nenhum investimento significativo na categoria. E qual foi a surpresa dos professores, acompanhando, né, os gastos do município? Quando chega no final do ano, é criado aqui na Câmara, aprovado no dia 1º de dezembro, um fundo adicional com uma sobra de 7 milhões. Então, num primeiro momento, a prefeitura se posicionou dizendo que o pagamento do bônus era ilegal, que inclusive isso tinha sido informado por um coordenador geral do Fundeb, que ele informou isso só para Guaratinguetá, porque os outros municípios estão pagando de forma legal. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo, sancionado pelo governador Dória, vai dar esse benefício para os professores do Estado. E aqui em Guará, como sempre, na contramão da valorização da categoria, está dizendo que é ilegal. Então, quando foram questionados sobre esse fundo, né, esse valor de 7 milhões, a Prefeitura agora mudou o discurso, dizendo que aplicou os 70% devidos na valorização do professor. Então, vamos só lembrar que o professor de Guaratinguetá ganha o pior salário da região, ele ganha o mínimo exigido por lei, nem um centavo a mais, sempre que pode, ainda quer tirar algum direito do professor, que é uma luta que a gente vem empreendendo aí nos últimos anos, principalmente nessa gestão Soliva, né, que se caracteriza pela desvalorização dos professores. Então, quando eles foram questionados, mas e a sobra de 7 milhões, que virou um fundo adicional? Aí eles disseram que foi totalmente investido 70% devido ao professor. Então, assim, de todo o universo das verbas recebidas do governo federal, o que sobrou é justamente de manutenção e desenvolvimento, não é de valorização do professor, porque essa valorização não aconteceu em momento algum nesses últimos 2 anos, nesse ano de pandemia, ou em 2021 especificamente, porque a sobra tem que ser justo da verba
que é destinada à manutenção e desenvolvimento. Então, os professores estão, assim, muito tristes, muito aborrecidos, e estão questionando em todos os vereadores, que eu acho que é esse mesmo o papel do munícipe, questionar o vereador para que ele o represente frente às relações com o executivo. E um dos questionamentos do professor é o seguinte: não se investiu, não cuidaram, não auxiliaram, e a única sobra que tem do dinheiro é para material de obra, compra de carros. Então, infelizmente, essa gestão ela tem se caracterizado pela desvalorização da pessoa em detrimento de prédios, do que fica bonito na foto, das coisas para a inauguração, né, de carros, 2 milhões e 100 gastos em carro, um dia depois da aprovação da lei aqui da Câmara. Então, os professores vêm questionando muito onde está o dinheiro nessa sobra, esses 7 milhões, que deveria ter sido destinado a pagamento de professores. Muito obrigado aí a Sueli, né, que é professora da rede pública há 23 anos, né, Sueli? Diretora do Sindicato de Servidores, que está lá também cuidando da educação, ajudando a gente nos trabalhos lá, né? E o sindicato, mais uma vez, fazendo a sua parte, né? Contamos aí com o apoio de todos os professores, né? Tem alguns professores aqui na Câmara hoje, muitos não vieram porque tem atribuição também, coincidiu com a última sessão do ano, enfim, mas o sindicato está aqui fazendo a sua parte, dando uma resposta para a categoria daquilo que é possível o sindicato fazer, né? E vamos conversar com os vereadores, já conversamos com alguns, daqui a pouco vamos conversar com os demais para ver qual o posicionamento deles, a opinião deles. Mas, lembrando que a responsabilidade é do prefeito municipal mandar um projeto de lei para a Câmara, para que a Câmara aprove o pagamento do bônus, né? Então, senhor prefeito, por favor, mande o projeto de lei para cá, que tem que ser de sua autoria, né? Tem que partir do executivo esse tipo de projeto, e que, obviamente, não vai dar tempo, mas o senhor pode chamar uma sessão extraordinária, se o senhor quiser, né? Os vereadores prontamente vão atender, mas mesmo assim, ainda dá tempo de o senhor mandar o projeto, nem que seja para pagar esse bônus em janeiro, né? Mas que pague esse bônus devido aos professores, por essa sobra, por tudo isso que a Sueli falou. Que bônus não é valorização, né? A categoria clama há muitos anos por um salário justo, um plano de carreira decente, que valorize a capacitação dos professores, a formação dos professores. Então, o bônus, nesse momento de pandemia, seria muito bem-vindo, porque as famílias estão com muita gente desempregada, nós estamos num período pandêmico, né? Muito difícil para todas as famílias, inclusive as famílias das professoras. Nesse momento, não seria o ideal, mas seria o correto, porque houve uma sobra de 7 milhões. O correto, o ideal e o esperado pela categoria é que seja um salário justo, com boas condições de trabalho. Muito obrigado mais uma vez aí a Sueli, né, por estar aqui conosco, está gravando aqui com a gente essa fala. E nós vamos ficando por aqui, né? Eduardo Aires para a TV CCMUG.